Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é a nossa conversa aqui, essa nossa conversa do Mulheres e Mitos. E hoje a Fernanda Carlos Borges vai falar com a gente sobre a Rainha da Floresta e o sonho. Ela vai desenvolver esse tema conosco, mas desde agora nós já lembramos que ela também tem um canal Filosofia em Movimento. Então, se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva também no Filosofia em Movimento, onde ela produz outros conteúdos. E deixe seu gostei, compartilhe, para que a gente possa estar disseminando esse trabalho. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem a todos. Lembrando que estes vídeos, essa série de vídeos sobre mulheres e mitos que a gente está fazendo para o canal Paz e Bem, se deve ao fato de que o Mauro Lopes testemunhou, né, uma situação muito grave de violência contra a mulher numa delegacia na praia, e publicou algumas coisas sobre isso, e daí surgiu essa ideia, então, de a gente ter esse assunto específico, né, de como que as mulheres são representadas, como que elas aparecem nos mitos, e na evolução da história, né, até o patriarcado. Então, a gente está revendo vários desses mitos. Eu vou te interromper um minuto, que eu esqueci de falar uma coisa, esqueci de saudar as nossas comunidades, gente. Então, eu sou a Carla Pavão, saudar a comunidade da Pós TV 247, do canal Paz e Bem. Se você estiver assistindo pelo Filosofia e Movimento, do nosso beijo. Vou voltar e a palavra para a Fernanda. E aí, a Carla, a gente já faz algumas coisas juntas há muito tempo, e a gente teve essa ideia, então, de fazer esses vídeos sobre mulheres, especificamente, né, para o canal Paz e Bem. Bom, o que eu trouxe para hoje, né? Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho por que eu trouxe esse assunto de hoje. De ontem para hoje, eu, Fernanda, tenho me sentido, dentro dessa situação de pandemia, eu entrei em contato com uma sensação muito grande de vulnerabilidade, de fragilidade, assim, fiquei muito consciente de que a vida pode acabar, não é? Porque o vírus pode acabar a qualquer momento para qualquer um, mas com o vírus, com o medo da pandemia chegando próximo, recebi notícias de alguns conhecidos que morreram, que me entristeceram muito, e eu acabei, assim, entrando em contato com essa sensação de vulnerabilidade. Aí eu tinha planejado outra coisa para hoje, mas me deu vontade de falar sobre essa questão da vulnerabilidade. Aí fiquei pensando como falar da vulnerabilidade de um jeito bom, né? De um jeito que nos permita afirmar a vida que nós tivemos e que nós temos, mesmo que a gente morra, né? Mesmo que a Covid-19 leve a gente, né? E aí eu pensei em falar de uma questão que é a questão do sonho. Eu lembrei do que o André Breton disse no primeiro manifesto surrealista, que ele diz uma coisa, bom, é um texto enorme esse manifesto, mas em um momento ele diz assim, que talvez o estado de vigília seja apenas uma breve interrupção de um estado muito maior da consciência, que é esse estado surreal, que é o estado do sonho. Quer dizer, o estado de vigília é como uma breve interrupção do sonho. Como a gente não lembra dos sonhos, fica parecendo que o estado de vigília é a grande realidade máxima, né? Ou é a realidade maior. Mas se a gente começa a lembrar dos sonhos, a gente percebe que o Jung, inclusive, né, aconselhava isso, e é uma coisa que então o André Breton retoma, até como trazendo essa questão como um movimento artístico, né? Se a gente entra nesse mundo dos sonhos, lembra dos sonhos e permite esse acesso, né, nesse estado de não vigília, parece que existe um mundo muito mais incrível, muito gigantesco dentro do qual nós estamos, e que o estado de vigília é uma breve interrupção, né? Como disse o André Breton. Por que eu pensei nisso? Porque eu pensei na questão da morte, né? A morte também é uma interrupção do estado de vigília, né? De um certo modo de estar vivo. Como eu não sou religiosa, eu não faço parte de nenhuma religião, eu não sei tratar disso, trazendo ensinamentos de religiões. Mas eu pensei em tratar um pouco dessas hipóteses, desses mundos muito maiores do que o mundo acordado, por meio do surrealismo, e também aquilo que nos estados de transe, que nós discutimos, dos quais nós já falamos aqui quando a gente falou do transe dionisíaco e quando a gente falou do transe órfico, né?
Bom, como falar disso? Não posso falar só do surrealismo, eu quero falar dos mitos. Nosso combinado é falar dos mitos, né? Mulheres e mitos. E aí eu lembrei do mito fundante de um movimento religioso brasileiro muito importante, talvez o mais importante do século XX no Brasil, que é o movimento do Santo Daime, uma religião que mistura, né, o xamanismo da floresta, né, o xamanismo indígena da floresta, o xamanismo sul-americano, né, dos índios da floresta amazônica, com o catolicismo, com o espiritismo e com as religiões afro-brasileiras, né? O Santo Daime faz uma síntese de tudo isso por meio de um transe levado por um chá, que é um chá milenar, né, de toda a floresta, não só no Brasil, mas também nos outros países, né, que tem a floresta amazônica, que é o chá da ayahuasca, que no Santo Daime eles chamam de daime. Daime é de daime, dá para mim, daime. É esse da onde veio o daime, né? Então, nesta religião específica, que é o Santo Daime, o chá ele tem um significado muito específico. E nesse contexto, eles têm um mito fundante também. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o mito, um pouco dessas práticas. Eu não sou daimista, eu não tenho compromisso nenhum com essa religião, eu não sou de religião nenhuma, mas tenho o maior respeito pelo Santo Daime e pelo uso do chá, desse chá com critérios nestas organizações que sabem lidar com o poder dessa substância, certo? Tá. Então, quer falar alguma coisa? Quero. Você estava falando do mundo do sonho, né? E que para a gente é o mundo do sono, no meu multiverso que eu estou inserida espírita. E esse para a gente é o mundo verdadeiro, o mundo do sono, quando a gente está liberado numa liberdade muito grande e em ação. Então, tem essa feliz coincidência de que para a gente considera isso, e inclusive temos também um maior respeito por sonhos, não ficamos analisando os sonhos, claro, mas a gente sempre tenta, eu tento discernir quando um sonho pode ser alguma coisa do meu inconsciente ou pode ser realmente uma visita, e normalmente eu consigo, a este outro mundo. Esse mundo para o surrealismo é o surreal é de super real. Então as pessoas falam, mas isso é surreal no sentido isso é absurdo, não, mas no sentido surrealista não é esse o significado. O surreal é o super real. É o super real, muito mais real do que isso que a gente é capaz de conhecer em estado de vigília. Isso para os surrealistas e isso também para os daimistas. Em que sentido? Vamos ver lá. Vamos lá, como é que surgiu o Daime, né? Então, havia um seringueiro chamado Irineu Serra, que vivia lá na floresta e ele soube de um chá que os índios ali, perto de onde ele trabalhava como seringueiro, usavam e que era muito poderoso, e que tinha um poder de cura e tal. Então, esse é um seringueiro, um homem enorme, muito forte. Ele soube então desse chá e pediu para os índios, porque ele queria, enfim, estava preocupado com doença, queria se sentir bem, queria conhecer, e pediu e deram para ele uma garrafa cheia da ayahuasca, que o princípio ativo é dimetiltriptamina, né? E foi para a floresta e bebeu uma garrafa. De conta a lenda que ele bebeu a garrafa toda na floresta. E que ele ficou dias em transe, num transe muito intenso, dentro da força da ayahuasca. E apareceu para ele uma grande deusa, uma deusa da floresta, uma senhora da floresta, que ele interpretou como a Nossa Senhora da Conceição. E ele, um homem católico, interpretou como Nossa Senhora da Conceição. E a Nossa Senhora da Conceição disse para ele que ele tinha a função de levar o poder dessa bebida para os centros urbanos, para as cidades, porque até então era uma bebida que só os povos da floresta conheciam. É milenar, mas os índios que tinham a sabedoria do manuseio e do uso, né? Mas que era para ele levar isso e fazer uma religião para os povos da cidade, porque isso inclusive ia ajudar a proteger a floresta, da qual ela era rainha. E então eu acho bonito primeiro porque é uma grande deusa que surge para ele, né? E ela diz assim para ele: eu vou te dar isso que você bebeu,
dentro dessa religião que você vai criar, vai ter um valor, uma qualidade muito específica. Dentro dessa religião, isso que vocês vão beber, esse chá, ele é o meu filho. Eu estou dando o meu filho para que vocês, comendo meu filho, bebendo meu filho, colocando ele para dentro de vocês, vocês conheçam, né, a verdade sobre o bem, sobre a ética, sobre os mistérios da vida e da morte e tal. Então, dentro do Santo Daime, esse chá é o filho da grande mãe. Para os daimistas, aí vem o mito de novo, né? Para os daimistas, o chá, ele tem o poder crístico. Porque eles acreditam o seguinte, que quando Jesus disse que renasceria, ele não falou que renasceria na forma humana. E para os daimistas, ele voltou na forma deste chá. Ah, tá. O chá é o corpo e o sangue de Cristo, é o vinho sagrado. Eles associam, inclusive, ao vinho da Santa Ceia, ao vinho sagrado. Ele volta como vinho. E o vinho é essa bebida ayahuasca, que no Daime não é ayahuasca, é o próprio corpo de Cristo, é o vinho, é o sangue de Cristo. O sangue. Acho bonito isso. É. Eu como sou muito resistente a acreditar nos dogmas, eu olho de fora, eu olho como alguém interessado na história, né? Nas implicações dessas histórias. Eu não consigo, assim, ser alguém que acredita nisso piamente, assim como eu não acredito que a hóstia de fato é o corpo e o sangue de Cristo. Então, no Daime, o chá tem a função que a hóstia tem no catolicismo. Aquele momento muito bonito da missa católica, né, em que eles fazem assim, este é o corpo e o sangue de Cristo, sim, que é dado por vós, que é o ápice da missa, que é o momento mais bonito da missa. Para os católicos, aquele pãozinho de fato se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma de fato no sangue de Cristo. Os católicos acreditam nisso. Os daimistas acreditam que este chá é o que se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Até por causa da experiência, né, que eles têm de transe, eu acho que deve mesmo dar essa sensação. Eu também tenho dificuldade, eu não acredito em dogmas, então, assim, eu também tenho dificuldade com todo esse multiverso, embora eu respeite, mas não faz parte das minhas crenças. Eu não acredito também na questão do corpo, enfim, do sangue, embora eu vá, quando eu estou numa cerimônia da missa, eu participe e tudo mais, mas eu não consigo também me ligar a dogmas. Então, mas eu acho que talvez seja isso. Como a experiência é muito forte, eles fazem essa analogia com algo que seja crístico, que seja, né, muito transcendente, porque deve ser uma experiência muito forte. Muito intensa. É um sonho acordado muito intenso, né? Um sonho surreal, que é super real, né? E tanto que o Ministério da Saúde liberou, porque não considera considera um enteógeno, não conhece, não, todas as pesquisas indicam que essa substância não produz nenhum malefício muito físico, enfim, pode até pode ter algumas implicações às vezes na esquizofrenia, né? Mas aí pessoas que já têm uma certa vulnerabilidade. Aí eu queria indicar, mas enfim, o que só antes de eu indicar o livro que eu ia indicar, o que esse chá propicia? Ele propicia que a pessoa entre num estado de transe, que é um estado de sonho. É como se você tivesse acordado vivendo um sonho acordado. E esse sonho te põe em contato com uma surrealidade, uma superrealidade, diferente dessa nossa, do cotidiano, dessa realidade habitual, dessa realidade das relações causais, desses objetos, né, que estão muito determinados no mundo. Então, é como se a gente sonhasse acordado. E esse sonho pode ser ilimitado. Quer dizer, ilimitado a cada vez, né? Cada vez é um, mas ele é ilimitado na medida que as pessoas vão bebendo muitas vezes. O sacramento, no caso, dentro do Santo Daime.
O Daime, ele favorece muito uma experiência muito cristã, no sentido do arrependimento e do perdão. Porque como o mestre Irineu, que fundou o Daime, ele era cristão católico, eu imagino que ele tenha colocado dentro desse imaginário, né, cristão, a experiência. Então, assim, os hinos que são cantados, as músicas que são cantadas, as letras dessas músicas sempre remetem muito a uma coisa muito parecida com o orfismo, já que a gente falou do orfismo no vídeo passado, né? Do reconhecimento de algumas culpas, de alguns erros, da compreensão de por que aquilo aconteceu. Assim, então a pessoa não se sente a dona do pecado, mas ela consegue entender como que ela foi tramada dentro daquele problema e ao mesmo tempo sentir um perdão transcendental muito grande, né, com relação às suas próprias, aquilo que ela vive como falha e que gera sofrimento. Então, a lógica do transe daimista é muito dentro dessa pegada do arrependimento e do perdão e da gratidão pelo perdão. Tudo isso acalentado pela deusa da floresta, pela rainha da floresta, pela grande mãe. Então, eles têm muitos cânticos, né? Tanto por Jesus, quanto por José, quanto, enfim, todos os personagens míticos, mas a presença da rainha da floresta, dessa grande deusa, é muito grande. Por exemplo, a lua, ela vai ter um significado sagrado associado a essa grande deusa. O sol também tem um significado sagrado, e dentro do transe ayahuasqueiro, de fato, há uma percepção da sacralidade da natureza, da lua, do sol, das estrelas, das matas, da água, enfim. E o Daime tem uma coisa muito interessante que eu acho, que ele não... muitas religiões ayahuasqueiras, elas são fundadas por pessoas que tiveram um desses sonhos, né, grandes, e instituíram a religião, só que daí elas, institucionalmente, elas fecham o sonho. Né? Então, as pessoas entram em transe, mas o sonho ganha, esse sonho, essa possibilidade do transe, do sonho, dessa grande viagem no imaginário e no inconsciente, ela é limitada pelas estruturas das instituições. O Daime, eu acho ele especialmente interessante porque ele permite muitos sonhos e ele vai abrindo espaço para que esses sonhos passem a integrar os seus ritos, as suas festas e o seu imaginário mítico. Então, como eu falei, o Daime vai ter o catolicismo, o Daime vai ter estes seres da natureza, assim, vai ter a lua, vai ter o sol, as estrelas, vai ter os animais também, né? A águia, o beija-flor e outros animais que ganham um estatuto sagrado ali dentro. Também o Daime tem algumas práticas de mesa branca, que são bem, com influência bem espírita. Também tem grupos de Umbanda, de Candomblé, os orixás são presentes, são incorporados. Às vezes a rainha da floresta se manifesta como, entendida, né, como Iemanjá, ou como Oxum, essas entidades, elas também fazem parte, encontram o seu lugar dentro do Santo Daime. Então, eu acho bonito esse aspecto agregador que o Santo Daime tem, que não tem em todas as instituições ayahuasqueiras. Algumas tecem um limite muito grande assim para um determinado mito fundante e para as fronteiras que o sonho pode ter dentro do transe, a partir dos seus mitos fundadores, né? Eu estava pensando que quando eu fiz o Paz e Bem da quarta-feira, os neurocientistas, eles conseguiram, em experiências, em pesquisas com mais de 1.500 pessoas, estimulando os lóbulos frontais, estimulando o cérebro, eles conseguiram experiências de sagrado, inclusive em ateus, que diziam que aquilo era uma experiência cognitiva, mas todos eles tinham essa neuroestimulação, que era era uma coisa mínima, um campo magnético que eles criavam num capacete que tinha, sei lá, até um micro Tesla, mas era uma medida muito infinita, e a partir disso a pessoa sentia
Deus, ou esse divino, ou esse sagrado. Então, eu fiquei pensando que, de repente, pode ser que essa substância também estimule essa região do cérebro, Não, né? mas Porque total, total. Não, o Daime faz. Ele, na verdade, o Daime, a ayahuasca, né? Ela inunda o cérebro com uma substância que o cérebro já conhece, porque o cérebro produz, que é a DMT, a dimetiltriptamina. Só que nesse estado de vigília habitual, a quantidade de DMT ela fica ali controlada, certo? Quando se bebe esse chá, que é uma criação indígena, ele vem com uma substância que inibe o inibidor da quantidade de DMT. Então, a DMT faz muitas conexões cerebrais. O cérebro é como se ele fosse lavado. Só que não é uma substância, não é que nem nicotina. Por que a gente vicia em nicotina? Porque a nicotina meu cérebro não conhece, ela substitui lá um negocinho que o cérebro conhece, né? Ela entra no lugar. Ela me vicia, porque o meu cérebro não conhece a nicotina e quer ela, então eu preciso fumar o cigarro, vamos dizer assim como exemplo. A DMT não, a DMT o cérebro conhece, convive diariamente. Só que quando se bebe o chá, é inundado. E isso estimula várias áreas do cérebro e produz esse estado de transe. Produz esse tipo por estado alterado. a chave da porta, você põe a chave certa, a chave que o seu cérebro já entende, quando se você usa a nicotina, você está abrindo a porta da chave errada, né? Então, não vai. O chá, acho que lá no Peru, naquelas culturas andinas, eles chamavam de, os povos antigos de lá, né, milenares, o chá de o vinho dos mortos. Ou seja, é um vinho que quando você bebe te dá acesso ao outro mundo, que é o mundo dos mortos. O mundo dos mortos não é o mundo só de quem morreu, é o mundo de quem não está vivo, né? Não precisa ter só pessoas mortas, mas tem outras coisas, né? E também o chicote da alma. Esse significado de chicote da alma eu acho muito interessante, porque eu acho que caracteriza muito um tipo de experiência muito específica que é induzida no transe dentro do Santo Daime, que é essa do arrependimento e do renascimento, da morte do arrependimento, né, de um passado e do renascimento numa vida mais purificada. Isso é bem órfico. Bem órfão, né? Você se arrepender. Mas você se arrepende sem a culpa, né? É mais uma experiência de auto-perdão. Eu não posso falar por todas as pessoas, né? Eu posso falar por mim, das vezes que eu experimentei o chá, e de alguns amigos que me passaram, me disseram, conversaram comigo, e também pelo próprio conteúdo que tem em alguns hinos do Santo Daime, né? Tem uma culpa, assim, tem um certo sentimento, assim, pô, errei. No meio do trânsito, de repente vem uma consciência, putz, isso aqui não é bom, vamos dizer assim. Só que ao invés da pessoa ficar esmagada pela culpa, o transe dentro daquele ritual também propicia uma sensação que também se transforma numa ideia, mas sobretudo uma sensação de perdão e de acolhimento e de libertação desse mal que a pessoa identifica no transe. Entende? Então, é uma culpa que imediatamente passa por um perdão e por um acolhimento. Esse é um dos estados que as pessoas gostam, né? E por isso volta muitas vezes. Essa questão esse sentimento de que você foi perdoado e que você agora renasceu como outra pessoa e que pode fazer a vida de uma maneira diferente, sem aquele vício, vamos dizer assim, né? Eu falo vício, eu estou falando no sentido grego mesmo, né? Sem aquele vício naquela paixão específica, naquela cisma específica, naquele negócio no qual você está preso ali produzindo sofrimento. Eu assisti, eu te contei, né? Eu assisti 2 documentários sobre isso, um da Marina Petkovic, é isso? Aquela artista que faz essa descida, e ela vai por várias espiritualidades e passa no Daime. Abramovic, ela passa, Marina Abramovic passa por essa experiência e ela documenta isso. E a outra, eu não vou me lembrar o nome, mas é um adolescente
que é americano, que tem os pais psiquiatras e já tinha tentado suicídio e estava à beira de uma nova experiência disso. Então, ele vem para uma tribo no Peru, mas aí não é praticado por nenhuma pessoa fora da tribo. E fica 6 meses isolado numa cabana, tomando chá e tendo essas experiências, e sai curado. E, assim, ele não quer mais tentar o suicídio. Então, foram as duas coisas que me marcaram bastante. Agora, para nós, no Multiverso Espírita, a experiência de transe já é uma experiência muito comum, né? É rotina, né? Então, assim, não tem nenhuma substância que haja essa necessidade, porque é uma prática já do cotidiano, né? Do multiverso. Mas essa questão do quando fala eu acho também até isso eu acho interessante assim que um chá, uma folha que se mistura com uma raiz, que passa por um cozimento de muitos dias, que é todo um preparo. Aliás, a gente fica pensando como é que eles sabiam, como é que eles descobriram que aquela folha, junto com aquele cipó, que não tem nada a ver um com o outro, como é que eles sabiam que misturando as duas coisas ia dar esta poção tão fantástica, né? Enfim, e tem outra, o dever a União do Vegetal, ela tem um mito sobre isso, né, que explica. Não vou entrar neles, mas assim, eles dentro dessas religiões eles têm as suas histórias para explicar o encontro entre a folha e o cipó, e o Daime também tem. Mas mesmo isso eu acho interessante do ponto de vista do que eu tenho falado assim de um senso de sagrado na imanência, né? Porque é um chá, é uma folha e é um cipó que juntos produzem uma coisa no cérebro e aciona as potências do cérebro para a imaginação, para a simbolização, para uma experiência muito profunda de significado da vida, para uma experiência, muitas vezes, que tem um peso ético muito intenso, quase imperativo. Eu não vou dizer isso que seja para todos, né? E nem sempre, mas assim, é muito comum que essa experiência tenha um peso ético muito grande. E aí vem uma pergunta que eu, que não sou de nenhuma religião, me faço, né? Por que é que o cérebro é dotado dessa capacidade? Porque isso, para mim, não encerra o assunto, isso abre uma pergunta. Porque talvez alguém que não queira de jeito nenhum pensar num sagrado, numa transcendência, num olhar sagrado sobre a realidade, diz assim, não, é só um fenômeno do cérebro. Mas a questão para mim é outra, a questão é assim, por que é que o cérebro cria isso na gente? Por que é que o cérebro possibilita que a gente tenha esse tipo de experiência, né? Eu não sei. Essa Eu acho bonito. experiência do sagrado, por mais que cada um dê um nome, ela seja uma coisa muito inerente à nossa condição humana. Eu acho que não dá para encerrar e dizer assim, olha, a gente tem que exterminar isso da humanidade, esses estados de transe, de sagrado, ou o estado do sonho, o estado de acesso ao surreal, né? Vamos exterminar isso porque isso é só o fenômeno do cérebro. Não, assim, se o cérebro criou isso, talvez a gente precise disso, talvez isso seja muito importante para que a gente consiga lidar com a condição humana. Significa dizer assim, por que é que o cérebro nos dota dessa capacidade ou desta potência, né? Talvez a gente precise disso para suportar a vida. O que tem depois eu não sei, mas ainda mais agora que a gente está nessa situação de pandemia, nós estamos conscientes de que a morte sempre é presente, né? Ela sempre é possível, né? Mas com uma pandemia batendo a porta, a gente tem mais consciência disso. Então talvez seja um momento assim da gente começar a pensar nesse mundo do sonho, nesse mundo que está além do estado acordado, além do estado de vigília, né? Porque é nesse mundo do sonho que a vida ganha uma outra grandeza, uma grandeza especial. Eu acho que era legal cada um começar a pensar nesta grandeza que o sonho, que a surrealidade, que este acesso a este mundo fantástico pode dar para a vida de cada um de nós. Quando você fala assim, pô, valeu ter vivido, né? Exercitar essa capacidade de conseguir fazer essas abstrações
esse processo criativo, esse trabalho subjetivo? A gente estava conversando lá no grupo do Filosofia e Movimento. Eu acho essa questão de falar sobre a morte e a educação para a morte essenciais do ser humano, principalmente porque agora a gente está vivendo lado a lado com ela. É todo minuto, a gente não sabe até quando vamos, cada um de nós, respirar, né? Então, assim, quando você conversa, parece que diminui o peso, ou quando faz um texto, que nem você fez, aquele texto bonito falando da vida, né? É uma forma muito positiva de você lidar com a morte. Dizer, olha, se eu for amanhã, tá aqui. Eu vivi, eu fui feliz, eu fui mãe, eu lutei, eu tive filhos, eu tive o meu sagrado foi, no seu caso da filosofia, eu me identifico como espírita antes de tudo. Então, assim, esta força da vida não é um texto de morte, que nem a própria carta do Flávio, né, quando ele atentou contra a própria vida. Foi um manifesto a favor da vida na hora da morte. Ele deixou um manifesto político em favor da vida. É importante a gente tomar contato com a nossa finitude para lá no fim isso não virar algum outro problema maior. E essa questão do sonho tem outra coisa, assim, quando a nossa cabeça está muito funcional, está muito prática, a gente não consegue, às vezes, ter uma flexibilidade mental e cerebral para trabalhar o significado da vida, criar significados para a vida, sabe? Atribuir valor às experiências, tudo isso é um trabalho de enriquecimento da subjetividade, né? E aí que eu digo que entra o sonho, porque aí entra a linguagem, entra um certo olhar, entra uma capacidade de estabelecer valores, aprendizagens, de conseguir enriquecer a qualidade da vida no trabalho da subjetividade. Então, quando a gente consegue fazer isso, isso favorece quando a gente percebe que a vida está em risco. Então, eu estou querendo trazer essa questão do sonho, da arte, da linguagem, da poesia, da fantasia, do transe, das experiências de sagrado. No caso aqui, eu dei como exemplo o Santo Daime, porque eu queria falar da Rainha da Floresta, né? Dessa deusa. Tudo isso faz parte, mas isso também, enfim, todas as religiões de alguma maneira contribuem para isso, exceto as religiões que controlam o sonho, né? Que controlam as mentes, impedindo que as pessoas sonhem e se enriqueçam subjetivamente, né? E reduz a experiência a um certo funcionalismo e limita a criatividade, restringe a criatividade, mata a subjetividade. Não pode matar a subjetividade, né? Inclusive, eu acho que algumas instituições ayahuasqueiras têm o poder de fazer isso, elas conseguem limitar o sonho, por incrível que pareça, né? E aí eu queria, para encerrar hoje, que a gente sempre fala mais, né, do que deveria, porque assim, por que eu pensei na Rainha da Floresta hoje também? Porque uma pessoa que acompanha os nossos canais, o nosso canal, qual é o nome dela mesmo? Marcele, do Recife. A Marcele, que acompanha os nossos vídeos, ela tinha pedido para eu falar sobre uma personagem mítica que é a Atalanta. E eu comecei a preparar isso, porque a Atalanta está ligada a Artemis, que é uma deusa maravilhosa, irmã de Apolo. Ela é irmã de Apolo, a Atalanta. Desculpa, a Artemis. E a Atalanta, essa personagem mítica, ela surge dentro do universo das histórias da Artemis. E eu estava preparando sobre Artemis, mas aí aconteceu isso que eu falei, né? Me senti muito frágil esses dias e comecei a pensar nessa questão do sonho, do sentido da vida, do enriquecimento da memória, da experiência. E aí pensei, então, nessa questão da vigília, do sonho e do surrealismo e acabei indo... Então, foi a Artemis que me levou para a Rainha da Floresta. A Artemis que me foi retomando, né? A Artemis... que eu fui para a Rainha da Floresta, porque a Artemis, no mundo grego, na mitologia grega, ela é uma rainha da floresta. Ela é a rainha da floresta. O Apolo é um deus assim da cidade, da polis, e ela é irmã dele, gêmea dele, ela é irmã da floresta. Só que eu não vou falar da Artemis hoje, mas assim, talvez, queria encerrar esse vídeo assim, talvez há uma conexão interessante entre a rainha da floresta, Nossa Senhora da Conceição,
que o mestre Irineu, né, como o Daime chama ele de mestre Irineu, viu na floresta, num transe com a ayahuasca, a gente possa fazer uma conexão dela com a Artemis, que é também uma rainha da floresta, das matas entre os gregos. Mas eu queria então finalizar esse vídeo de hoje combinando com vocês que no próximo vídeo eu vou falar sobre a Artemis e a Atalanta, que é uma personagem menor que surge dentro do universo dela, tá? Porque hoje eu queria falar para vocês sobre o sonho, sobre a imaginação, sabe? Sobre descansem quando possam e imaginem, se permitam sonhar, anotar seus sonhos, se enriqueçam subjetivamente para suportar o peso que nós estamos vivendo hoje. E para fechar, queria indicar para vocês, então, tem vários livros, tá? Assim, a área da antropologia estuda muito essas religiões ayahuasqueiras, e o Daime foi muito estudado. E eu queria indicar para vocês 2 livros, tem muita coisa, na área da farmacologia também tem, na área de medicina, muita gente está estudando esse chá, que daí no caso não é o Daime, né, mas é a dimetiltriptamina, essa substância, como Sim. talvez remédio para depressão, enfim, então já tirando o chá do universo religioso e levando para o universo da indústria médica, dos remédios da indústria farmacêutica. Enfim, tem muitas pesquisas, porque é uma coisa realmente extraordinária. Mas eu queria indicar para vocês 2 livros da Bia Labate. A Bia Labate é daqui de São Paulo, uma paulistana, fez antropologia aqui também. E ela se transformou numa grande pesquisadora destas substâncias psicoativas em rituais religiosos. Esse aqui é um livro que ela organizou com vários autores. Então, tem antropólogos, pessoas da área médica, farmacológica. É um livro com vários autores, várias pesquisas em várias universidades do mundo. E essa aqui é a pesquisa dela. Então, esse aqui foi o Mulheres e Mitos. Lembrando que tem o canal da Fernanda, Filosofia e Movimento. Se você puder, curta, compartilhe, deixe o seu gostei, o seu comentário, que é muito importante, inclusive, para a Fernanda. Ela não só ela responde, ela está sempre no bate-papo e ela responde tudo que é postado, mas também para ela construir novas pesquisas, como essa que ela vai trazer na semana que vem. Na semana que vem, então, a gente vai falar da Artemis, que é irmã de Apolo e é uma rainha da floresta, né? E a da Atalanta, que a Marceli pediu, né? Que é um personagem que está dentro desse universo da Artemis. Legal. Então, um beijo grande, gente. Paz e bem. Beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.